Se tá dando, tá bom, né? É isso mesmo. Então vamos começar? Vamos. Então, olá a todos e todas. Estou aqui hoje com a professora Betina para um bate-papo sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. É uma instituição, né, podemos dizer assim, muito importante para a execução, né, para a promoção, para fomentação das políticas públicas de alimentação e nutrição no município. Nós conversamos sobre isso, né, sobre as políticas de alimentação e nutrição, ao longo do curso de nutrição, em alguns momentos, né, em algumas disciplinas, como a disciplina de políticas de saúde, a disciplina de nutrição em saúde pública, e também no estágio de saúde pública, no estágio de nutrição social. E, então, assim, com muito prazer, uma grande satisfação de poder conversar com a Betina e compartilhar com os alunos essa conversa, porque ela foi conselheira do Comusan, né, deste Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Por muitos anos, eu vou deixar que a professora nos conte mais sobre isso, né, os detalhes dessa vivência que ela teve, e que tem muito a partilhar, né? Porque uma das questões que a gente discute na disciplina, principalmente na disciplina de nutrição e saúde pública, é como de fato que o nutricionista pode ser atuante dentre as questões de segurança alimentar e nutricional do município, ou até mesmo pensando em âmbitos maiores, né? Estado e no país de uma forma geral, considerando uma conclusão que a gente sempre chega ao final da disciplina, que nós somos impactados diretamente por essas políticas públicas, pela realização ou não dessas políticas públicas, né? Na ausência da efetividade dessas políticas, muitas vezes a atuação do próprio nutricionista fica limitada num cenário que nós nos deparamos com a emergência da insegurança alimentar. Então, acreditamos, né, que é de uma grande validade poder entender melhor como funciona o Comusan a partir da experiência da professora Betina como conselheira. Então tá bom. Obrigada, Luara, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando sobre isso, porque foi realmente um momento muito importante na minha vida, na minha carreira, ter participado do conselho, e me fez aprender e ver coisas completamente diferentes do que a gente via e do que a gente faz mesmo em saúde pública. É uma oportunidade muito interessante. Acho que uma das coisas que eu posso levar para minha vida, assim, de que eu aprendi, conheci, fiz coisas, estive com pessoas muito interessantes esses anos todos. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, mas obrigada, professora, pela oportunidade. E já de cara já te digo que o Comusan, ele é uma instituição, como você falou, né, mas é um momento, um órgão político, né? E a política a gente faz desse jeito, contando e conversando as coisas. Então, mais que muita coisa que eu aprendi lá dentro, eu aprendi que a gente precisa se comunicar e contar e fazer, né, falar das coisas que acontecem nessas esferas políticas. Então, sempre eu vou estar disponível para falar sobre essa experiência, onde que eu estiver, sempre que vocês precisarem, por favor, não deixem de falar. Mesmo porque eu fui indicada, né, para o conselho. O conselho ele é composto. Vou falar um pouquinho dessa história, tá, gente? Eu fiquei lá de 2015 a esse ano, então fiquei 7 anos dentro no conselho. O município de São Paulo tem 15 conselhos diferentes em várias áreas, entre eles o conselho municipal. E o conselho municipal ele responde à prefeitura. Então, ele é um departamento, se a gente pode assim dizer,
do poder executivo, né? Ele não é realizador de nada, então a gente não está no território, a gente está discutindo mesmo políticas públicas com a prefeitura na parte do executivo. Mas ele é um órgão dentro do executivo que ele é político, ele é legislativo, né? A gente vai fazer programas, a gente vai fazer políticas, a gente vai discutir coisas políticas com o governo e não exatamente execução, né? Então, o executivo, ele controla, né, todo, e nas suas diversas secretarias, eles controlam tudo que acontece na cidade. Então, a gente tem a Secretaria da Saúde, que é responsável pelas UBSs, né, pelos hospitais e tudo que acontece na saúde. A gente tem a Secretaria da Educação, que cuida das escolas, a Secretaria de Assistência, que cuida dos CCAs. São coisas que são próximas a gente, né? Então, a gente tem várias secretarias que fazem as coisas acontecerem. Isso é responsabilidade do Executivo. E aí, dentro dessa estrutura, a gente tem pessoas que executam, né? Então, são técnicos que vão lá fazer as coisas acontecerem. Mas a gente tem esse departamento pequenininho que responde direto para a prefeitura, que vai discutir com o prefeito esse olhar do território, o que está acontecendo na cidade, o que a cidade precisa e o que a gente precisa melhorar com as políticas e com os programas locais, tá? O Conselho Municipal, especificamente o de Segurança Alimentar e Nutricional, ele surge, né, com o CONSEA, com o Ministério do Desenvolvimento Social, que a gente tinha lá em Brasília. Então, ele faz parte todo de um sistema brasileiro, que é o CISAM, né? Então, a gente vai ter o CONSEA Nacional, que responde à presidência, e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ele tem uma característica, ele é transdisciplinar, né? Ele não é de um ministério ou de uma secretaria especificamente. Diferente do Conselho Nacional de Saúde, que é do Ministério da Saúde, né? O CONSEA ele tem como princípio a transversalidade. Então, ele vai ter na sua composição pessoas de todos os ministérios. Então, a gente tem o CONSEA Nacional, a gente tem o CONSEA Estadual. No nosso município chama Comusan, mas a gente vai encontrar CONSEA Municipal em outros municípios. No nosso, por uma história, porque o Comusan surge antes do CONSEA Nacional, em São Paulo, né? Então, a gente tem o Comusan como instituição desde 2001 em São Paulo, então ele é anterior a essa nomenclatura de CONSEA e ele se manteve como Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional desde então. Não foi uma briga não transformar ele como CONSEA mesmo, a gente se mantém pela nossa história, pela nossa tradição aqui em São Paulo. Pode falar, Laura. Só queria destacar da sua fala, né? Eu estou querendo sempre trazer para junto da disciplina de nutrição em saúde pública, porque às vezes fica extremamente teórico, né? E se cria uma imagem de que, então, mas em que momento que a nutrição é política e como se faz essa política, diferenciar um pouco de política pública, de política partidária, né? Acho que é importante ter esse desamarramento, digamos assim, e destacar, dentre o que a gente conhece como política pública, as duas políticas norteadoras da alimentação e nutrição, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ambas têm como diretriz a intersetorialidade, né? Então, e daí isso fica muito nítido na sua fala, quando você vai citando as secretarias dentro do município de São Paulo, nas quais é possível se implementar ações de alimentação e nutrição, buscando a promoção da segurança alimentar e nutricional. Então, entender que as ações de nutrição, elas não estão somente inseridas na saúde, ou na educação, ou na assistência social, mas que sim há uma necessidade de articulação, muitas vezes, entre esses setores, e isso acaba dando essa característica de intersetorialidade. E aí, eu ia perguntar, né, um pouco de como o Comusan está inserido dentro da prefeitura, você comentou um pouco, e aí me surgiu essa questão. O conselho, ele vai dialogar, então, diretamente com o prefeito,
também com os secretários, e ele faz essa interlocução entre as secretarias? Ele faz. Isso então, faz parte do CISAM, tá? Então, isso são coisas super importantes que você falou. Nós não somos partidários. Todos os conselhos municipais, estaduais ou nacionais, eles são questões de Estado, não questões de partido. São visões diferentes, né? O que a gente quer para o Brasil e não para um partido. O que a gente quer para o município, não para um partido. Então, a política, quando a gente fala que nós somos políticos, é justamente neste olhar de elaboração de metas de desenvolvimento de uma determinada área. Tá? Então, quando a gente fala de política, a gente não está falando de partido. Quando a gente fala de política de uma nação, a gente está falando de como olhar, ou a gente não pode falar do nosso município, né? Como olhar para o nosso município, identificar quais são os pontos importantes de desenvolvimento. A gente não pode aceitar, por exemplo, desigualdades, né? Então, a gente sabe que quando a gente fala de Brasil, São Paulo ajuda muitos estados com dinheiro, porque São Paulo tem mais dinheiro. Então, isso é uma federação, é o pacto federativo que a gente chama. Isso está lá na Constituição de 88, que a gente é um país, então a gente tem que todo mundo crescer junto e tirar e não ter as desigualdades. Então, a gente não pode aceitar, por exemplo, a desigualdade de que metade da população brasileira não tem acesso à água tratada, a esgoto. Então, a gente tem políticas nacionais para a melhoria de infraestrutura. A mesma coisa para a alimentação. Tá? Então, a gente está pensando nessa estrutura. A gente tem que ter um olhar para entendimento do que a gente precisa para o Brasil em relação à alimentação. E por isso ele é intersetorial, porque não é só o que está na minha mesa de comida, não é o que está dentro da minha casa, mas é essa estrutura no nosso caso aqui no Comusa, de município, né? Então, a gente discute desertos alimentares, a gente discute hortas urbanas, a gente discute a diminuição da distância entre produtor e consumidor. Então, a gente vai pensar na escala toda de produção de alimentos quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional. Porque a gente está falando como princípio da segurança alimentar e nutricional o direito humano à alimentação adequada e saudável. E entender que todos somos sujeitos desse direito. Nós somos as pessoas que merecem esse direito, não é o outro. Né? Todos nós fazemos parte dessa estrutura que precisa receber alimentos adequados. Então, a gente vai pensar desde a produção até o consumo. Toda essa cadeia produtora de alimentos é pensada pela segurança alimentar e nutricional, e por isso que a gente está pensando nessa transversalidade, muito mais que na saúde. O PNAM precisa da intersetoriedade, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de igualdade, mas quando a gente está falando de PNAM, o Ministério da Saúde falando o que a gente precisa sobre saúde. E aí quem vai fazer isso acontecer são as secretarias estaduais e municipais da saúde. Então, ele vai ter o nutricionista, ele vai ter o médico na Secretaria da Saúde. E quando a gente vai falar de CISAM e vai falar de segurança alimentar e nutricional, ele não está só vinculado na saúde. E aí você me pergunta, como é que a gente faz essa intersetorialidade? O CISAM, ele tá composto por duas estruturas, a CAISAM e o COMUSAM, no nosso caso, ou o CONSER, nos outros casos, né? Então, a CAISAM é a Câmara Intersetorial, no nosso caso, intersecretarial, que aí só ficam sentadas as secretarias que envolvem a segurança alimentar nacional na cidade. Aqui em São Paulo, a gente vai ver Secretaria do Verde, quando a gente está falando da produção de alimentos e da nossa parte rural. A gente está falando da Secretaria de Direitos Humanos, a gente está falando da Secretaria de Cultura, a gente está falando da Secretaria de Saúde, de Educação, de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, assistência social, já falei, né? A gente está falando da Secretaria das Subprefeituras, que tem que conseguir fazer com que isso aconteça nos vários locais da cidade de São Paulo. É bastante secretaria que está envolvida nesse processo, não é? Então, elas estão envolvidas, e a CAISAM, ela é só governamental, né? Ela é só governamental. O COMUSAM, ela é uma estrutura que 1/3 do conselho é representado por essas várias secretarias. Então, 1/3 do conselho ele é das secretarias, então a gente vai ter os representantes de todas essas, e 2/3 é sociedade civil organizada. E aí entra a gente.
porque aí a gente vai ter segmentos dentro do Comusan. O Comusan, estruturalmente, é um decreto, é uma lei, né, do Comusan, e assim tem para todos os conselhos. Ele é separado em segmentos, e aí a gente vai ter o segmento de educação e, né, de formação dentro deles, e por isso a gente tinha a possibilidade de indicar uma pessoa para uma vaga. Então, as pessoas interessadas, né, então as universidades e locais que trabalham com segurança alimentar e nutricional, que têm interesse, eles indicam uma pessoa e essa pessoa vai participar de um processo eleitoral. Então, a gente tem vários segmentos. Tem as ONGs, tem os representantes indígenas e da população tradicional. A gente tem 5 segmentos, que eu não vou lembrar de cor. Um deles é educação. Então, tem entre as 80 cadeiras do conselho, são 5 ou 6 para educação. As pessoas interessadas inscrevem essas pessoas e elas são eleitas. Então, E aí isso já traz o gancho para a minha próxima pergunta, que era exatamente, a gente gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você se tornou conselheira do Comusan. Então, a gente soube, né, a Unip já tem né, no nosso caso, né, na universidade, ele já tem uma proximidade com a prefeitura, e um dos antigas coordenadoras soube do processo de eleição, e foi perguntado para a universidade se a universidade tinha interesse de participar desse processo de eleição. E aí tem a indicação oficial, também indicaram o meu nome lá em 2014, 2015, e aí a gente se inscreve, a gente tem que se inscrever e participar de um processo todo, junto com todo mundo, que todo mundo é eleito ao mesmo tempo. Então, a gente tem um processo de formação, né, de entender o que é o conselho e tudo mais, porque ele é muito diferente da parte executiva de território, né? Por exemplo, quem trabalha no banco de alimentos é uma coisa, quem está na prefeitura neste setor que é de elaboração de políticas públicas é um outro tipo de atuação, né? E a gente passa por um processo de se expor, né? Então, eu tinha que ir lá várias vezes fazer reunião e falar quem eu sou, de onde eu vou, votem em mim, votem em mim. Então, tem esse processo. Eu passei por isso 2 vezes. É uma conquista mesmo. E aí a gente tem um dia certo, onde tem eleição e as pessoas votam, as pessoas a população, né, se inscreve para votar, como se estivesse se inscrevendo, tendo sua carteirinha de votação, né, que agora tem que fazer agora para a próxima eleição, todo mundo falando, faça sua carteirinha. Então as pessoas têm que se manifestar de ter interesse de votar para os conselhos, e aí quando vem o dia certo da eleição, as pessoas têm que votar. Então, nesse dia, a gente teve a eleição dessas 2 vezes, né, que eu participei. Eu fui eleita em 2015, depois eu fui reeleita em 18, 19, e fiquei até agora porque na pandemia se estendeu um pouquinho mais. Normalmente são 2 anos, mas se estendeu no meio desse processo, se estendeu. A gente não sai da cadeira enquanto não tem a outra eleição, né? Então a gente ficou mais tempo com a pandemia, o processo eleitoral foi mais difícil e ele se efetivou agora, né? Então por isso que eu passei a minha cadeira para a próxima gestão. Deu para entender? Ficou claro esse processo? Ficou claro. Então existe uma disputa por essas vagas. As pessoas se candidatam, então tem um processo da candidatura onde fica os documentos todos, é aquele processo eleitoral que a gente consegue, então, por isso que eu estou falando que é político, né? A gente segue isso agora, esse ano a gente vai seguir, né? O pessoal está entrando lá, os pré-candidatos, entra com os documentos para se candidatar, é a mesma coisa no conselho, então a gente entra se manifesta, entra com os documentos, se fala, esses documentos são abertos e são revistos para ver se a pessoa e a entidade, no nosso caso a universidade, são aptas a concorrer, e aí a gente concorre. Todos os conselhos participativos, né, da sociedade civil, quem pode participar é a sociedade civil organizada, não é a sociedade... tem gente entrando aqui. Tô vendo, mas eu acho que deve ser de outro assunto, prefiro não habilitar. Não sei se elas entraram já. Tá. Mas tudo bem, sejam bem-vindos.
que eu estava falando agora? Você estava falando do processo de eleição dos conselheiros. E aí, nesse processo, então, a gente assume, quando assume, a gente vai lá para a prefeitura, o prefeito dá para a gente o diploma de conselheiro, a gente assume a nossa cadeira, e aí a gente começa a se envolver com as demandas do município. O que a gente quer fazer? O que a sociedade civil quer fazer? A sociedade civil quer mostrar para o executivo quais são as demandas da cidade. Então, o Estado faz a mesma coisa, o governo federal faz a mesma coisa. Eles precisam saber o que acontece nos estados, no território, para fazer o planejamento do desenvolvimento dessa área. Então, a gente tinha que olhar para o município e ver o que estava acontecendo. A gente viveu uma pandemia no meio, né? Que era uma coisa... que foi uma coisa muito triste para a segurança alimentar e nutricional. A gente viu muita gente, está vendo, né? Hoje, a última contagem foi 31 mil pessoas em situação de rua, em situação de fome. Quando eu entrei no Comusan, eram 10 mil pessoas na situação de rua na cidade. Hoje a gente está com 31 mil pessoas. E isso é bastante complicado para a cidade. Né? Esse aumento da população de rua está visível a olho nu, a gente vê, a gente sente, a gente se comove, a gente quer fazer algo, né? E aí, só para seguir o meu roteiro e a gente poder, né, caminhar para um fechamento, que acho que é importante para a gente, para os alunos, e pensando exatamente na questão da insegurança alimentar, que começa a crescer aos olhos nus, e como que o Comusan atua, né? Como que é a relevância do Comusan nesse sentido? E pensando também nessa sua trajetória, queria que você falasse de projetos, de ações que foram propostas pelo Comusan e que se efetivaram e que você, na sua percepção, foram programas importantes que tiveram essa contribuição nesse lugar que nos toca e nos incomoda tanto, que é a insegurança alimentar. Então, a insegurança alimentar nesse setor é um pedaço de tudo que a gente faz, né? Então, por lei, todos os programas, todas as políticas municipais que envolvem alimentação e nutrição têm que passar pelo Comusan. Então, tudo que o prefeito pensa de fazer sobre isso tem que passar pela aprovação do Comusan. Por exemplo, o PA, né? Nenhuma entidade, nenhum edital do PA se concretiza sem a participação e assinatura, enfim, do Comusan. Né? Então, a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? De quando eu entrei, pode falar. Rapidamente, só para elucidar, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa que surge em um conjunto de programas da política de segurança alimentar e nutricional, e que busca fazer uma articulação entre produtor e consumidor dentro de outros programas de segurança alimentar e nutricional. Né? Então, melhorar esse acesso, essa disponibilidade dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, para programas como o Banco de Alimentos, como as cozinhas comunitárias, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, aproximar o produtor do consumidor. E isso, eu sempre digo, que fortalece ambos os lados, né? Traz um alimento de melhor qualidade para esse consumidor, então, nesse sentido, promove segurança alimentar e nutricional e também gera renda para o agricultor familiar, que muitas vezes vive em situação de vulnerabilidade para a insegurança alimentar. Né? Sim, acho que é um dos programas mais exemplares aí do que significa isso. E ele veio num crescente, né? É muito interessante. Eu participei de várias etapas, porque a primeira etapa do PA, quando se idealiza o PA, você não consegue fazer compra do pequeno agricultor pelo governo, porque ele não era organizado. Então, para você fazer compra institucional pelo governo, você precisa de uma série de documentos, você precisa de contas, enfim. E a gente vai ter, então, a Agricultura, o Ministério da Agricultura e todas as suas secretarias organizando essas pessoas. Então, a gente tem uma classificação, o que é
produtor familiar, o que é pequeno produtor, o que é médio, o que é grande. Então, hoje a gente tem essas 4 categorias e cada uma também recebe uma política, uma política de fomento, se a gente pode dizer assim, né? E para o produtor familiar, a gente tem a política de fomento, que é o PAA. Então, é uma estrutura que veio de muito atrás, se organizando. Então, para ela entrar no PNAE, teve uma organização atrás muito grande, porque a gente pega um pequeno produtor que não entende o que são esses documentos. Então, foi uma formação desses pequenos produtores, uma organização deles, entender que eles precisam fazer, eles entenderem da importância da sua agricultura mais voltada para o orgânico, com menos produtos, enfim, de controle desses químicos e tudo mais, como é importante ele ter diversidade de alimentos, porque eles é que garantem, o pequeno produtor e o produtor familiar é que garante a diversidade, né? Quando a gente vai falar de médio e grande produtor, ele está falando a gente está falando de monocultura, e muitas vezes de alimentos que não são os nossos alimentos típicos, né, de consumo no Brasil. Soja. A gente exporta a maior parte da soja, a gente não consome aqui. A gente é produtor, a gente consome, mas é pouquíssimo comparado com o que a gente produz, né? A gente come mais arroz e feijão, que a gente vai ter isso, né? E outras verduras, enfim, a maior parte da nossa comida do dia a dia é feita pelo pequeno e pela agricultura familiar. E então, lá atrás, isso eu vou te dizer, a PNAE foi em 2009, isso deve ter vindo de 2006, 2007. A gente começa a ter organização, porque senão não adianta ter uma PNAE, não adianta ter PA, se a gente não consegue fazer a compra institucionalmente. O governo não pode vir comprar o meu bolo. Fala, estou a fim de dar o teu bolo para alimentação escolar, Betina. Ele não consegue comprar, ele só vai conseguir comprar de mim se eu estiver organizada, se eu tiver oficialmente sendo uma produtora familiar, por exemplo, né? Então, teve a necessidade de se organizar o campo para isso, para ele ser fornecedor. E aí o PA é uma das políticas de fomento. A gente vai ter o exército, a gente tem restaurantes de hospitais municipais que compram dessas agriculturas, não pensar no município, estou pensando isso na política federal, né? E a gente tem as escolas, que hoje são obrigatórias, né, o PNAE obriga a se comprar da agricultura familiar, e a gente tem os bancos de alimentos. E o banco de alimentos, ele vai fazer, que é o PAA, né, que a gente fala, o governo compra, então eu garanto a safra dessa banana, por exemplo, e essa banana vai ser distribuída para a população que entrou no CISAM. Aí essa é o grupo carente, vulnerável, né, que entra no CISAM pelo CRAS, né, pela assistência social. Então, é um vínculo ali que a gente vai dar de alimentação para as pessoas que não conseguem comprar. Então, quando a gente está falando de banco de alimentos, a gente não está mais falando de vendas. Então, não é o que o governo compra e revende, ele compra e dá esse alimento para essa população. Mas é por conta dessa estrutura que o PA é possível e todos os outros formas de compra direta do pequeno produtor, ele é possível. Então, isso tudo que a gente está falando, só para dar um exemplo, isso foi pensado junto com a nutrição. Então, quando a gente fala qual que é o papel do nutricionista aí, é sensibilizar essa rede toda da necessidade disso. Então, eu estou conseguindo falar, colocar na mesa das pessoas um alimento mais saudável, mas, ao mesmo tempo, eu estou cuidando daquelas pessoas do campo. Esse olhar trans, esse olhar multi, e esse olhar entendendo essa cadeia complexa de produção e venda, que é uma parte do nosso papel. Então, ele é diferente do que a gente fica pensando quando a gente está falando na graduação, que a gente está falando só da nossa atuação. Então, como que eu vou comprar no PAA? Então, eu sou nutricionista lá da ponta, que a gente chama, né? Que a gente fala no governo que é o nutricionista do território. Então, como que o nutricionista da ponta vai explicar, né, para o local que ele vai comprar desses produtores? Isso é uma coisa. A atuação que eu estou falando é uma outra coisa, porque a gente está pensando nessa estrutura de como efetivar, de fato, uma política pública. Então, eu tenho que ir lá contar para aquela nutricionista da ponta que ela pode comprar, e eu tenho que contar para aquele produtor que ele pode fazer, que ele pode produzir. Né? Eu tenho que ter todo esse olhar. Então, é uma outra área de atuação. É uma área, de fato, um olhar, de fato, político, estrutural do local onde você tá vivendo, onde você está atuando, né?
eu acho que é isso que é importante a gente entender. Ele é, de fato, uma outra área de atuação, e por isso que é isso que é o político. O político é você ter indicadores que você quer mostrar para a estrutura governamental que a gente precisa trabalhar com eles e propor mudanças. E isso é falar, né? Isso é você estar com as pessoas e marcando reunião, trazendo documentos, indicadores. Precisamos fazer isso. Temos hoje 31 mil pessoas precisando de alimentos na rua. O que a gente vai fazer? Quem que vai poder fazer? Então, essa pressão talvez a gente possa chamar isso, essa pressão, ela é feita nesses bastidores políticos. A gente está lá toda hora batendo na porta dos secretários e falando, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer, fazer determinadas coisas. Essa atuação não é no território, mas é ali dentro da onde se programa, se planeja o nosso dia a dia e o futuro. A gente estava lá. Os conselhos, né, municipais, estaduais, federais, eles são entendidos também como um maquinário importante para o exercício da democracia e também a execução ou impulsionar as políticas sociais. E as políticas sociais, por sua vez, elas prevêem um aspecto importante da democracia, que é a participação popular, né? Então, como você falou que o Comuzan ele colabora em colocar essa pressão para que essas políticas de interesse social, de interesse da sociedade, buscando reduzir aí as desigualdades, para que essas políticas aconteçam, esses programas aconteçam. Então, o Comuzan ele trabalha nessa pressão, né? É esse o nome, não encontrei outro termo técnico para falar disso. E daí, como que é a participação popular no Comuzan? Como que o Comuzan ele atua como um viabilizador de dar voz à população? Como que as pessoas comuns podem participar do Comuzan? O Comuzan mesmo ele é aberto, as suas reuniões são públicas, né? A gente chama essa estrutura de democracia participativa, né? Então, efetivamente da democracia participativa. A gente tem nossa estrutura democrática estabelecida pelo governo federal, né? Governo federal, não. O legislativo e o executivo, né? Então, o legislativo é a casa do povo. Então, essa é a maior instância de manifestação popular, é o legislativo, que aí a gente conhece essas pessoas que são eleitas efetivamente para o cargo. Os conselhos, eles são um pedaço dessa parte popular, legislativa, dentro do executivo. Tá? Então, ele é um pedacinho desse. E eu diria que é um olhar que tem uma pegada mais técnica do que só a legislativa. O legislativo ele não precisa desse olhar técnico. Né? Ele é a casa do povo, como o povo é. Né? O legislativo é como o povo é. E o Comuzan acaba tendo um pouquinho desse olhar mais técnico, mas é um pouquinho, porque tem esses segmentos mais técnicos e tem os segmentos mais populares. Então, dentro do Comuzan, estou falando do Comuzan, mas todos os conselhos são assim, lógico, com as suas peculiaridades, mas todos são assim. Eles vão ter essa sociedade civil organizada, ela também pleiteia uma vaga, ela também pleiteia nessa eleição vagas para serem sentados, e eles que trazem as demandas populares. Então, normalmente, quem a gente tem maior contato é a da sociedade civil organizada, né? Não as pessoas, né? Essas pessoas do dia a dia, elas têm mais contato com o seu legislador, né? Que o vereador ou os deputados. Com o conselho, ele acaba sendo menos. Infelizmente, devia ser mais. O conselho devia ser mais ouvido, as pessoas deveriam acreditar mais no conselho, porque a gente tem coisas muito interessantes realmente sendo feitas a partir das demandas que chegam para a gente. Mas, para você ter uma ideia, na pandemia, a gente fez uma escuta. Então, a gente fez uma estrutura, a sociedade civil do Comuzan fez uma estrutura de escuta da população que estava com problemas de acesso ao alimento, porque a gente ficou fechado, né? Aqueles períodos de fechamento. Então, a gente tinha grupos
distribuídos pela cidade, porque as entidades que fazem parte do Comusan, elas estão distribuídas no todo o território. Então, a gente vai ter representantes no Comusan da cidade inteira. Então, a gente tem pessoal da Zona Norte, a gente tem pessoal da Zona Leste, tem pessoal da Zona Sul, a gente tem a parte do pessoal da Central. Eu sempre, apesar de ser da educação, eu sempre representei o centro da cidade, que é onde eu moro. Tá? Então, eu sempre fiz todas as reuniões que eram respectivas ao centro expandido, eu que participava. Então, a gente vai ter sempre uma participação local das pessoas locais nas demandas locais. Mas falando da pandemia, a gente tinha essa escuta dessa população e a gente tinha as entidades que estavam cadastradas e que faziam parte de uma política emergencial que a gente conseguiu fazer, que era teve vários nomes, né? São Paulo Solidária, teve vários nomes dos programas emergenciais, que foram da distribuição de comida, tanto de quentinha como de cestas. A gente teve vários tipos de distribuição. Então, a gente tinha essa escuta e o mapeamento. A gente fez um mapa de geoprocessamento, sabe? Google Maps, onde essas entidades estavam e onde estavam esses locais, esses bolsões que precisavam, e a gente fazia essa conexão para que as pessoas tivessem acesso a essas quentinhas que eram pagas pela prefeitura. Então, a prefeitura pagou diariamente uma quantidade enorme e ajudou os restaurantes que estavam sem demanda, porque os restaurantes fecharam. Então, vários restaurantes foram cadastrados nessa política e eles tinham lá o número de marmitas que tinham que fazer, e a gente ia fazer essa conexão, e esse trabalho foi bastante intenso na pandemia, de trabalho de conseguir juntar, né, quem estava precisando e quem estava fornecendo essas quentinhas. Foi muito bonito, a gente ajudou muita gente, mas a gente sabe que teve muita gente que ainda ficou fora desse movimento todo, mas a gente conseguiu ajudar bastante gente que não tinha contato. Então, quando a gente, por exemplo, nesse momento, desse exemplo da pandemia, a gente vê como a gente consegue realmente ouvir, né, essas pessoas, elas conseguem acessar essa estrutura do CISAM para conseguir receber esses alimentos. O Banco de Alimentos sofreu bastante, porque o Banco de Alimentos precisa do PAA e a gente não estava recebendo PAA. A gente recebeu no Banco de Alimentos muita doação de alimentos, arroz, feijão, e, enfim, mercearias em comum, mas os alimentos frescos que vêm do PA, né, que o PA tem a característica deles é alimento fresco. A gente perdeu lá no Banco de Alimentos, a gente não conseguiu fazer muito dessa distribuição. Quem conseguiu fazer foi o pessoal da escola, né, porque já tinha contratado, né, a Secretaria da Educação já tinha contratado o fornecimento da comida, da alimentação escolar, e aí a gente conseguia colocar isso nas cestas cestas específicas de alimentos perecíveis que foram distribuídos para as famílias que tinham crianças no sistema escolar. Acho que esse exemplo que você trouxe, Bettina, sobre a pandemia especificamente, exemplifica bem para nós, né, como é possível fazer, como existem caminhos possíveis e o quanto é importante ter pessoas pensando e trabalhando com isso. A coisa ela não se faz sozinha. Então, essa estrutura dos conselhos, de uma forma importante, viabiliza, reúne as cabeças pensantes, porque para que esses programas, essas políticas aconteçam, isso acho que vem do grande exemplo do CONSEA, né? Quando que o Brasil conseguiu instituir uma política nacional de segurança alimentar e nutricional? Quando houve a criação do CONSEA. E o CONSEA era, né? A gente tem muita esperança de que volte a ser exatamente esse conjunto de cabeças pensantes, né? De uma capacidade técnica voltada, estudiosos, pesquisadores de longa data sobre os problemas sociais e alimentares da população, pensando em formas de resolver, né? Formas que cheguem de fato ao território. Esse sistema é bem interessante, e o CONSEA que está próximo da gente, a gente consegue explicar, né? No CONSEA nacional, a gente tem como conselheiros, né, essas pessoas que são técnicas, então a gente vai encontrar essas pessoas
pensantes na área de segurança alimentar e nutricional. Mas o CONSEA necessariamente ouve os CONSEAs estaduais e os municipais, que dão a demanda local. Então, a demanda local chega para eles nos momentos, então tem um calendário todo. Então, a gente tem que fazer relatórios periódicos no município, que vai para o Conselho Estadual, que o Conselho Estadual refaz isso e manda para o... Mandava, né? Que agora não vai mais, mas que a gente vem fazendo isso. Então, a gente tem uma série de relatórios que a gente manda para o federal e tem um determinado momento onde isso tudo se junta e se discute. Você me perguntou que momento, um dos momentos mais interessantes que eu participei foi participar da discussão do federal, né? Quando eu pude ir para Brasília representar a minha cidade, né? Representar a gente aqui, falar quais eram as demandas da cidade e o que a gente precisava, o que a gente poderia fazer para os grandes centros urbanos do Brasil, né? Porque a gente acaba falando disso, né? Quando a gente fala de município, no município de São Paulo, quando a gente fala em Brasília, a gente está falando das características das grandes cidades, né? A gente está falando das pequenas. Então, acho que essa oportunidade foi muito interessante. Eu ouvi, né, eu conhecer o que é uma grande cidade do Norte, do Nordeste, do Sul, e comparar com São Paulo, as diferentes demandas, e o que cada uma já conseguiu fazer, o que a gente podia trazer para São Paulo para conseguir fazer aqui, por exemplo, né? Então, você poder conversar com as pessoas, que é o que eu de novo falo, essa parte política, não partidária, mas crescer junto, sabe? Colocar problemas e ouvir os problemas dos outros e crescer junto, colocando as demandas, entendendo o que pode ser federal dentro do município, né? Não é só responsabilidade do município, mas também responsabilidade, nesse caso, do governo federal. O que a gente poderia trazer para a gente aqui? Então, acho que dentro do Comusan, a participação em Brasília foi uma das coisas mais interessantes que eu passei. Então, a professora Bettina está falando das conferências, né? Que elas têm esse processo nas três gestões, né? Municipal, estadual e federal. Então, as conferências se iniciam no município e dentro do município de São Paulo tem a característica das regiões, né? Tem as reuniões de cada região, da região norte, da região sul, centro, leste, oeste. É sempre um processo. A gente começa com as regionais, se junta numa única, faz o relatório, vai para o estado. Aí o estado vai, junta todas as cidades. Aqui a gente junta com a grande São Paulo e com a Baixada Santista. Então a gente teve que fazer o nosso relatório único aqui, que junta com o estado. Aí o estado leva para o federal e nesse processo são determinadas quais as pessoas locais que vão representar a sua cidade. Então, acho que tinham 5 pessoas da cidade aqui do Comusan, e eu fui uma delas que fui representando a cidade, fui para Brasília, que foi bastante interessante. Trabalho intensivíssimo, né? Imagina participar de todas essas conferências, das regionais, da municipal, das estaduais, até chegar à conferência nacional. Mas eu imagino a riqueza dessa troca com conselheiros do Brasil todo, né? Com todas as características intercontinentais do nosso país, né? Com toda a variação de cenários que nós temos. De fato conhecer, né? É uma política, fazer política de uma forma diferente, é de fato conhecer a cidade, a região onde você está, né? Lógico, tem muito mais coisa, né? Em 7 anos não conheci tudo, mas com certeza sai muito diferente do que eu entrei, né? Olho São Paulo com outros olhos hoje. Eu sei o que a gente conseguiu conquistar. Antes da pandemia, a gente tinha programas interessantíssimos em relação às árvores frutíferas, que a gente queria o replantio das árvores que caíam nas chuvas por árvores frutíferas. Então, a gente já sabe, eu olho e sei onde está, eu sei o que foi que a gente fez, as hortas urbanas, a alimentação escolar, o leve leite, tem tanta coisa que a gente fez e a gente vê isso acontecendo, de fato, ver pessoas se beneficiando com tanta coisa, é bem legal. É uma sensação de pertencimento, sabe? Eu acho que essa aí, quando a gente fala de democracia, é isso, sabe? Você perceber que você faz parte de um todo, que você faz diferença, né? O seu pensamento pode contribuir com tudo que você está vivendo. Então, é uma parte da nutrição, mas é uma parte cidadã também, né? Você ter essa oportunidade de participar de um momento
do crescimento do seu local e, consequentemente, do seu país, eu acho que é uma sensação muito boa. Eu, pelo menos, acho uma sensação muito boa. Muito orgulho pelo que eu passei. Essas causas que, exatamente por sermos nutricionistas, né, são causas que incomodam toda a sociedade, são causas de reflexão, não só específicas da nutrição, mas que para nós especificamente são muito caras, né? Pensar em direito humano, alimentação adequada, eu falo sempre para os nossos alunos, se não for uma causa nossa, né, que temos uma vida dedicada a estudar a nutrição, vai ser uma causa de quem mais. Mas quando eu entrei no Comusan, Laura, não tinha Sisvan na cidade. A gente foi pegar os dados do Sisvan, isso eu estou falando de 2015, a gente estudou do Sisvan há quanto tempo, né? Aí eu fui pegar os dados, a gente precisava dos dados de desnutrição e de obesidade, porque a gente estava trabalhando com aqueles desertos alimentares, enfim, a gente tinha uma questão da obesidade importante para lidar na cidade, a gente precisava dos dados, onde estão essas pessoas, cadê essas pessoas? E a gente estava fazendo uma atividade de geoprocessamento na época, de conseguir juntar a estrutura do CISAM para essas pessoas. Né? Porque a gente fala, eu sei onde está o SUS, eu sei onde está o CRAS, que é o Sistema de Assistência Social, mas cadê o CISAM aí? Onde o CISAM está? Então, a gente estava numa estrutura, vindo de um tempo, de tentar mostrar para as pessoas onde está o CISAM, colocar o selinho do SUS e do CISAM, sabe? Aqui é a porta de entrada, aonde você vai ter a garantia do seu direito à alimentação adequada. E a gente estava fazendo isso, tentando identificar nas regiões onde estavam os equipamentos de SAM, e onde estavam essas pessoas que precisavam desse atendimento. Tanto é que desse trabalho a gente conseguiu a contratação de 100 nutricionistas por concurso, aquele concurso que teve no final de 2018, grande, foi nossa luta. Assim, eu cheguei aí em várias secretarias e discuti isso com várias, várias secretárias, por que precisava do nutricionista ali, né? Então, essa contratação que a gente conseguiu colocar no orçamento foi luta nossa, foi luta do Comusan, não foi luta do Conselho Nacional, do Conselho Municipal de Saúde, foi luta do Comusan. Eles entraram dentro da Secretaria, eles entraram pela Secretaria da Saúde e pela Secretaria da Educação, se eu não me engano. Né? Não vêm pelo CISAM, né? Eles não são contratados pelo CISAM, né? No avental está SUS, né? Ou está a Secretaria da Educação. Mas quem lutou por essas vagas foi o Comusan que conseguiu essas vagas. Quantas audiências públicas eu fui pessoalmente e levando as demandas, pegando o microfone, falando nas audiências públicas para falar, a gente precisa de mais nutricionistas, é impossível que a cidade como essa não tenha, né, não tenha essa estrutura. E aí eu cheguei na Secretaria da Saúde e falei, eu quero os dados do Sisvan, eu preciso saber. E eles falavam para mim, não tem. Não tem. Como a gente tem 12, 13, quantas milhões de pessoas e a gente não sabe onde estão os cardíacos, onde está o câncer, onde está a desnutrição, e eu ficava lá cada vez mais desnutrida, né? Que tem na cidade, porque a cidade tem bolsões de pobreza, e quando tem bolsão de pobreza, tem desnutrição infantil. O CREM sabia, mas o CREM não sabe, o CREM não é tudo que a gente precisa. Dois territórios muito específicos e delimitados que o CREM cuida, né? Aí a gente mandou um ofício pelo sistema, pelo SEI, lá, o sistema deles, para o secretário, porque aí a gente descobriu que o secretário não sabia que esses vão não tinha. Aí teve lá uma rebelião. Eu falei assim, agora pronto, vou me mandar embora. Agora eu sou pessoa não grata no sistema, porque eu coloquei isso, né? Avisei que não tinha essa informação na cidade. Aí eles tinham lá 30 dias para responder, e responderam. E hoje a gente tem alguma coisa, mas não tem exatamente o mesmo Sisvan federal, né? É uma outra plataforma, mas hoje a gente tem alguma coisa. Mas, por exemplo, a gente conseguiu colocar aquele programa de saúde escolar que media as crianças na escola. Minha amiga, isso foi uma confusão danada, porque a gente não tinha gente suficiente na escola para fazer, e a gente tinha que juntar a saúde com a educação para fazer isso, então as UBSs iam fazer isso nas escolas, naquele... Mas é um programa intersetorial, né? Programa Saúde na Escola é exatamente esse deslocamento da equipe da UBS para a escola, para fazer promoção de saúde, incluindo coletar dados para o Sisvan. Só, de novo, contextualizar. Sisvan, Sistema de Vigilância de Alimentação Nutricional. Que a gente faz avaliação do estado nutricional e de consumo alimentar, e isso vai para um banco de dados,
exatamente para que a gente possa ter um diagnóstico do município, do estado e também nacional. E isso organizado por território, né, sobre o estado nutricional da população. Para direcionar políticas públicas, para a gente identificar quais são os grupos e quais são os riscos de cada grupo, para poder direcionar as políticas específicas. Você imagina, a gente, isso não estou falando de 1950, estou falando de 2015, a gente não tem isso, e a gente precisava rever, na passagem de governo, a gente precisava rever o Vale Viva Leite, isso, Vale Leite, Viva Leite, que era a distribuição do leite para as crianças até os adolescentes. A gente precisava rever. E aí a Secretaria da Educação chamou a gente, falou assim, olha, a gente precisa rever, porque a gente não vai conseguir, aí esse é o momento. Você político, não sei do quanto eu posso falar dessa parte mais política ali no meio, né? Acho que não dá para falar dentro da sala de aula, mas eu não sei se dá para deixar gravado, mas era um problema político, e a gente precisava, eles precisavam determinar para quem que eles iam, tinha que cortar, ia cortar verba do programa, que não tinha sido previsto no orçamento anterior, na mudança de governo, então o governo assumiu com calças curtas, e aí eles falaram, para quem que a gente vai distribuir? Porque a gente só tem metade, para quem que a gente vai distribuir? E eu falava, me dá um banco de dados que em 5 horas eu te falo quem são essas pessoas. Banco de dados? Quê? Não, eu tenho que saber quem são essas crianças. A gente vai dar para as crianças que precisam de leite, não para as crianças que não precisam. Adolescente não precisa de mais de leite, né? Então a gente vai dar para as crianças que precisam. Cadê? A gente te fala, me dá um banco de dados aí que a gente te fala. Não, a gente não tem nada. Então, a partir dessas discussões, a gente começa a ver a necessidade. Aí vem o programa de saúde escolar, ele vem para tentar entender onde estão essas crianças que estavam precisando, porque a gente atende no município 1.200.000 crianças na rede municipal, né? Então, a gente conseguiu dar uma olhada para quem é que precisava desses leites com essa estrutura. Mas foi também, a implantação disso também foi super difícil, viu? Porque esse é um programa federal, e aí tinha um programa bonitinho onde eles digitavam os dados, e isso ia para o governo federal e sumia. E aí a gente falou, não, a gente precisa desses dados aqui, não precisa do governo federal, porque até o governo federal mandar para a gente de volta, já era mais um ano, né? Porque a gente sabe que o governo federal demora para computar dados, né? Então, a gente está digitando, a gente tem que guardar os dados aqui. E aí tinha uma pessoa que digitava o município inteiro, compilava os dados do município inteiro. Então, você imagina, uma estrutura como São Paulo, por trás das secretarias são muito difíceis de lidar. Uma pessoa que, enfim... Aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, né, já que você mencionou essa experiência de levar uma demanda diretamente, né, para o secretário de saúde, durante esses anos todos que você trabalhou no Comusan, qual que é a sua percepção sobre a sensibilidade dos gestores para as pautas de alimentação e nutrição? Porque isso é um aspecto importante, né? A gente só vai ter possibilidade de executar, né, as políticas de alimentação e nutrição, de elaborar, de melhorar esse conjunto de políticas e programas mediante a gestores que sejam sensíveis a isso. Claro que essa pressão popular é importante, mas quem dá a decisão final são os gestores. Então, eu imagino isso, né, que seja importante, que tenha uma abertura para esse diálogo. E como que você percebe essa questão, né, da abertura dos gestores para essa discussão? A gente teve, acho que, olhando esses 7 anos, a gente teve algumas vitórias, né? Quando eu assumi ali, a gente tinha toda essa estrutura, a importância do Comusan dentro das políticas de alimentação e nutrição, só que não existia orçamento. Então, não sei se vocês imaginam o orçamento do município, e assim é do Estado e governo federal, ele é todo fatiado para onde vai. Então, o que vai pagar os funcionários de tal setor, o que vai ser para a infraestrutura, o que vai ser para isso, e ele vem com uma marca, esse dinheiro vem com a marca. Então, se eu tenho o dinheiro X, é como se tivesse uma conta específica, eu só posso gastar com aquilo. E não existia no orçamento municipal uma parte dele, dessa pizza ali de dinheiro, não tinha a marca de segurança alimentar e nutricional.
Isso a gente conseguiu, isso o nosso grupo conseguiu fazer com que o legislativo, porque o legislativo está junto, né, os vereadores também fazem essa parte do orçamento, né, fazer com que tivesse uma bancada de segurança alimentar nutricional dentro das câmaras dos vereadores para colocar um orçamento para isso. Isso foi super importante, por exemplo, que na pandemia a gente tinha dinheiro para comprar quentinhas, senão não teria dinheiro para comprar quentinhas para a população, entendeu? A gente não teria dinheiro para fazer, lógico, na emergência acaba aparecendo, mas a gente tem hoje, tem um termo técnico para isso, mas a gente tem uma chancela hoje de um valor que é de segurança alimentar e nutricional. Então isso acaba, para quem está hoje no governo, ele já herda as políticas e essas demandas onde ele tem que gastar. Então, hoje a conversa é muito mais fácil do que naquele começo de 2015, porque a gente falava, olha, a gente precisa disso, mas eles falavam, ok, bacana, mas a gente não tem dinheiro. Da onde a gente vai tirar esse dinheiro? E era toda uma confusão para conseguir. No final a gente conseguia, mas era um suadouro. A gente tem que ir lá na Câmara dos Vereadores, pedir para os vereadores, a gente faz essa interlocução, né, entre vereadores, né, entre legislativo e executivo, são os conselhos que fazem essa interlocução. Então, a gente tinha que ir lá nos vereadores, conversar com eles e conseguir dinheiro para as nossas demandas. Então, hoje é muito mais fácil. Então, quando a gente conversa hoje, eles já falam, a gente colocou nos nossos planos a taxa de segurança alimentar. Então, eles já vêm um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, não é fácil. Não só porque isso não é que as pessoas não são preparadas. O político de carreira, vamos falar lá do cara que é vereador de carreira e que agora quer participar do executivo. Então, ele vai lá e se candidata e ele vai ser lá o secretário de alguma secretaria. Né? Porque acontece muito isso. O prefeito assume, pega um vereador e coloca ele. Acontece no governo federal também, né? O presidente assume, pega um deputado ou um senador e coloca como ministro do ministério. Né? No nosso momento é isso aqui. Esse cara chega sem saber de nada, ele pega uma pasta que não é dele, ele pega uma área que não é dele. Eu peguei muita gente que assumiu cargos e vieram para as reuniões falando, o que é segurança alimentar nutricional? Você tem algum documento para eu ler, para eu entender? Do que vocês estão falando, né? Então, assim, a gente fez além de a gente aprender a ser político, a gente tinha que ensinar o político a ter o olhar de segurança alimentar e nutricional. A gente tinha que ensinar o outro, a sensibilizar o outro para esse olhar. Então, as pessoas não estão prontas para falar sobre isso, não entendem o que a gente está falando. Então, é uma luta. A gente tem que ensinar a pessoa sobre a segurança alimentar para depois conseguir discutir. Mas um papel super importante do conselho, né? Porque muitas vezes quem não tem contato com essa realidade, quem não estuda, né? Quem não entende que é possível, né? Propor soluções, melhorias para essas questões de forma por políticas públicas, né? Exatamente, é sensibilizar. Acho que sensibilizar é uma palavra muito importante para o momento, né? E interessante saber que o Comusan também tem esse papel. Acho que é um papel de destaque. E tem uma coisa assim importante que me chama a atenção hoje, sabe? De as pessoas não perceberem, não saberem que o direito humano à alimentação está na Constituição como direito à saúde, como direito de moradia da população brasileira. E que todo cidadão brasileiro e internacional faz parte desse processo de ter esse direito da alimentação. Então, quando a gente vai falar de alimentação para uma pessoa hoje no governo, em qualquer instância, me chama a atenção da pessoa não entender que isso faz parte da função dele também. Entender isso. Eu não consigo... tudo bem, isso vai um pouquinho meu de nutricionista, né? Mas eu não consigo entender como um governante acha que uma população de 30 mil pessoas estão na rua e elas conseguem enxergar uma outra opção sozinha, sem comida. Você sabe o que é você ter dias sem comer, ter dias comendo um prato de comida por dia, por muito tempo? O que essa desnutrição provoca para essas pessoas? Essas pessoas não conseguem ter atitude, conseguem perceber que tem escolhas para fazer, que eles podem ser diferentes, que eles podem sair. Por isso que a gente precisa empurrar tanto eles. Precisam ter tantas políticas que ajudem essas pessoas. Sem comida, sem energia, sem proteína, essas pessoas não conseguem sair dessa situação que elas estão. Elas entram na bebedeira, elas não têm força vital para sair dali. As pessoas gostam de morar na rua? Não gostam, mas elas não conseguem sair de lá.
Elas não conseguem sair de lá pelas próprias pernas, porque não tem comida. Elas são desnutridas, são, sabe? Elas não têm comida. Como uma pessoa que fica tanto tempo vivendo nessa situação e que só come uma vez por dia, consegue. Por isso que eu fico irritada quando alguém vem falar de jejum intermitente para mim, né? Vai lá ver os 30 mil que estão lá na rua em jejum intermitente para ver se existe vida nesse processo. Não tem, eles não conseguem, eles só sobrevivem. Então, são pessoas que não conseguem sair. Como a gente vai conseguir sair desse processo se não tem uma política pública que entenda isso, que a gente tem que fornecer comida para eles, que tem que fornecer estrutura e ajuda para essas pessoas saírem dali. Não é só dando uma casa ou só dando... A gente tem que dar comida para essas pessoas. Você colocou, né? Está na Constituição, é dever do Estado. Acho que isso não abre brecha para senão para discussão, é dever do Estado. Então, política de segurança alimentar e nutricional, seja numa situação emergencial, ou seja, né, ou não, é dever do Estado. E é importante pensar, como a gente falou lá no começo, né, que para garantir, a gente não pode ficar nessa dependência exatamente das ações emergenciais. É importante a gente diferenciar dentro das políticas o que é emergencial, porque a gente viveu um momento de pandemia, e o que deve ser da estrutura da política nacional. E daí isso envolve o sistema alimentar, os modos de produção, as políticas sociais, as políticas de distribuição de renda, as políticas de geração de emprego e desenvolvimento, as políticas trabalhistas, né? Por isso que a gente traz aqui um recorte específico das políticas de alimentação e nutrição, mas a gente não pode cair numa fala de que a alimentação não é política, porque eu já ouvi pessoas falando isso, né? Ai, mas a nutrição precisa ser tão política? Precisa, porque depende de tudo isso que está muito antes dessa situação de se desvelar, né? Essa situação emergencial de tantas pessoas vivendo em insegurança alimentar, ela resulta de um conjunto de ações políticas. E essa reflexão é também importante, né? Tem que ter pessoas do nosso grupo que participem dessas discussões. Porque as pessoas não conseguem entender que alimentação é importante, que comer, né, fazer 3, 4, 5 refeições por dia é importante para todo mundo. Elas não conseguem, isso não é intuitivo, isso é aprendizado, é um conhecimento que tem que ter. Então, o nutricionista tem que atuar nessa área também, sabe? Então, é uma área também importante de se atuar. Isso impacta no desenvolvimento da sociedade, né? Já dizia, também é uma frase que eu sempre falo, o futuro da nação depende daquilo que se alimentam, dizia o gastrônomo Brillat Savarin, né? Sim, não tem jeito. E assim, é importante também colocar que a gente não está ali para trabalhar para dar comida para as pessoas. E o segurança alimentar e nutricional não é isso, né? E quando a gente fala do intersetorial e de falar que como é importante, por exemplo, garantir que as pessoas do campo consigam vender seus produtos e fazer com que eles saiam da vulnerabilidade social, isso em todos os setores, né? O que a gente entende é que as pessoas têm que se desenvolver para serem capazes de fazer suas próprias escolhas saudáveis e ter essas opções. Então, eu não posso ter deserto alimentar onde eu não tenha onde as pessoas não tenham acesso a um alimento adequado para elas, mesmo elas podendo comprar. Então, mas a gente tem escalas dessa necessidade, então a gente tem momentos dessa necessidade, o que a gente precisa fazer para cada um desses grupos sociais. Um grupo que a gente precisa fazer o emergencial e depois um estruturante é esse que está na rua, né? A gente precisa do emergencial e a gente precisa de um estruturante também para que a gente consiga tirar, né, diminuir a entrada dessas pessoas na rua e conseguir tirar quem está dali, que é muito difícil. A Secretaria tanto de Direitos Humanos como de assistência social são muito difíceis. Hoje, esse programa de distribuição de quentinha está nos direitos humanos. Então, os direitos humanos participam do Comuseu de forma bastante intensa, porque é eles que fazem o fornecimento dessas refeições. Eles têm hoje o restaurante popular é do Estado, né? Então, é uma política do CONSEA estadual. Mas a gente está pagando, o município dá um cartão para os moradores de ruas cadastrados e a gente paga para eles comerem nesse restaurante. Então, hoje a gente está pagando
para essas pessoas irem para esses restaurantes pagar. Então, tem uma política de distribuição. Eles ganham um cartão, eu não sei como que é, porque não é dinheiro, porque senão eles gastam em outra coisa, né? Mas que eles passam na entradinha lá do restaurante popular, e aí o município paga direto para o Estado, né? Esses valores dessa demanda. Então, não tem muito morador de rua que não vai lá com R$ 1 para pagar. Então, eles já estão cadastrados e pagam. Então, tem uma política hoje que é um programa dos direitos humanos junto com a assistência social. Muito bom. A gente precisa encaminhar para o nosso encerramento, e acho que um dos motivos da gente chamar essa conversa, esse bate-papo, para estimular a participação dos nossos alunos nesse processo, né? Como o aluno que quer participar, ou a pessoa que quer participar de uma forma mais ativa, o que pode fazer, quais são os caminhos, como que a gente participa das reuniões do Comusan, como que a gente participa das propostas. O calendário de reunião sempre está público dentro do site da Secretaria. O Comusan se reúne em plenário, que é aberto, que a gente gosta que tenha pessoas de fora participando, para que dá força para a nossa fala, né, que a gente representa a população. A gente tem mais força quando tem mais população presente, né? É a última quinta-feira do mês, que é sempre a grande... As outras reuniões acabam sendo mais fechadas, mas a gente... quem começa a participar, você tem um papel, você pode ser conselheiro e você pode ser observador, né? Então, quem se cadastra como observador acaba entrando na estrutura do Comusan, porque ele é dividido em mini departamentos, quem vai ficar responsável pelo quê, e participar. Eu acho muito interessante fazer essa participação e, por exemplo, poder conversar na Secretaria da Saúde, na Secretaria da Educação, sobre alimentação escolar. Eu acho que são aprendizados muito, muito interessantes para os alunos, mas tem que se envolver, sabe? Não dá para chegar lá sem saber do que tá acontecendo. Eu acho que tem que se envolver, começa primeiro no Comusan e nas atividades que o Comusan faz. E a gente tem também, como tem políticas, se vocês quiserem fazer coisas mais aleatórias e menos sequenciais, que são as reuniões públicas, me fugiu, não é auditoria, porque agora teve do orçamento a gente teve agora as sessões públicas do orçamento. Então, todo ano tem reuniões, por exemplo, do orçamento, né? Teve agora a reunião de orçamento do Estado, que a gente estava estimulando a população a se manifestar nos seus bairros, pedir, por exemplo, restaurante popular nos seus bairros, e se manifestar para o Estado, o que o Estado poderia fazer em relação à segurança alimentar na cidade de São Paulo. Então, a gente vai ter municipal, agora a gente vai começar a entrar também das discussões do orçamento do município. É super importante participar e falar, olha, precisa ter mais dinheiro para segurança alimentar e nutricional, porque só assim a gente consegue efetivar mais políticas, né, se a gente tiver orçamento para a segurança alimentar e nutricional. Então, acho que isso é uma demanda interessante participar dessas auditoria, dessas reuniões públicas de discussão, por exemplo, do orçamento. E acho que tem que ficar bastante atento às vezes que tem reunião com demanda popular para participar. Acho que tem que ficar bastante atento. Eu posso sempre deixar um calendário aí para vocês, se vocês quiserem, de participar. Acho que a gente pode deixar um link junto com o vídeo dessas reuniões que estão acontecendo agora para decisão de orçamento, para que os alunos se sintam aí motivados a participar. Tá ótimo. E à disposição, sempre que alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aí à disposição para contar dessa história e estimular também quem quiser participar. Agora, começou um conselho agora, então tem mais 2 anos para a próxima eleição. Mas participar disso, a gente está com dessa eleição dessa turma aqui, muita gente jovem participando de bairros, sabe? Pessoal de ONGs dos bairros, assim. E é tão bom ter gente jovem, né? É muito bom, porque tem uma energia e um olhar completamente diferente. Então, eu aconselho vocês que é um momento... Eu acho que o mais legal de tudo, sabe, Laura, é poder trabalhar por uma causa. Sabe? Não é por mim, não é para mim, não é pensando no que eu... Mas é pensar no outro, em uma causa. Trabalhar por uma causa é uma das coisas mais interessantes que a gente pode fazer.
E o jovem, ele traz a novidade, né? O olhar do jovem é para coisas que a gente muitas vezes não está percebendo, não passa na nossa percepção. É um outro olhar, né? Então, o jovem traz a inovação, e isso é super importante. O município tem uma dificuldade porque o adolescente não é responsável do município, né? É o Estado que é responsável pelo adolescente. E aí esse jovem acaba se escapando, porque ele está lá vinculado com as coisas do Estado, enquanto assistência do governo, né? Então, quando a gente consegue trazer eles de volta para o município, é bastante interessante. Então, participem, vocês vão gostar. Então é isso. Bettina, muito obrigada pela conversa. Acho necessária. Espero que tenha sido claro, porque é tanta informação diferente, né? Mas eu espero que tenha sido claro. Acho que uma conversa só talvez não seja suficiente, porque são muitos meandros, né? Muita coisa dentro do Comusan e dentro de todo esse processo político. Então, acho que foi uma pitada. A gente espera ter outras conversas, outros momentos para conversar sobre políticas de alimentação e nutrição e tornar esse assunto mais palatável, né? Mais acessível, que a gente possa se aproximar, que possa fazer parte, que possa vivenciar e entender a importância, saindo do nosso plano individual, né? Pensando no coletivo. Sim, senhora. Um beijo grande.